debate de hoje. E eu queria iniciar com uma pergunta. Eu queria perguntar para o João qual é que é o verdadeiro significado do termo Messias, né? De onde ele se origina, esse termo Messias? Que, na verdade, Messias é uma transliteração, né, da palavra do vocábulo hebraico Mashiach. Esse vocábulo hebraico Mashiach, ele foi traduzido para o grego como Christos, da onde traz a gente tem a transliteração do Cristo, mas a tradução correta é ungido. Ungido. Então, Mashiach vem de um outro vocábulo chamado Machar, que é untar óleo, derramar óleo sobre a cabeça. Então, quando se derramava óleo sobre a cabeça de uma pessoa, tá entendendo? Essa pessoa ela se transformava em um Mashiach. Ela estava sendo ungida para realizar um ofício. E essa palavra Mashiach, ela é uma palavra genérica, porque não havia só um Mashiach. Havia o Melech Mashiach, que era o rei, havia o sacerdote também, que era ungido, que também era Mashiach, havia o profeta, que também era Mashiach, e também os utensílios do templo, a menorá, a mesa da preposição, dos pães, o candelabro. Então, todos aqueles objetos, todos aqueles utensílios que tinham no templo, eles também eram Mashiach, eles também eram Cristo. Então, essa designação de um rei Messias, da linhagem de Davi, que surge nas escrituras hebraicas que a gente tem como Antigo Testamento, esse povo ele chega no cativeiro babilônico, essa classe da monarquia, os monarcas, que é ali quem entra é Jeconias, em Jeremias, capítulo 22, versículo do 24 ao 30, quem quiser ler, deixa claro que a linhagem davídica ela se acaba na Babilônia, com Jeconias, tá entendendo? Com Jeconias. Então, não há mais, a partir do cativeiro babilônico, segundo o que está escrito em Jeremias. Jeremias, capítulo 22, versículo do 24 ao 30. Não há mais um representante legítimo da casa de Davi. Aí a pessoa pode depois querer, né, que sempre aparecem pessoas depois da live, deixando comentários, vão dizer assim, não, mas teve outros reis em Israel depois de Jeconias. Teve, realmente teve. Mas eles foram embolsados por Nabucodonosor. Não é da linhagem real de Davi, porque a linhagem real de Davi acaba na Babilônia. E com esse acabar da linhagem real de Davi, todas as vezes que esse povo eles se encontram no momento da história, dentro da, da política, dentro da religião, dentro da economia, dentro das suas junções sociais, no qual esse povo é oprimido, sempre aparece alguém em destaque, se pronunciando a ser esse Mashiach, a ser esse salvador da nação, tá entendendo? Da linhagem de Davi. Então, muitos Messias, muitos ungidos, muitos Cristos, muitos Mashiachs, muitos Yeshuas vão aparecer no cenário do cativeiro babilônico até o chamado Jesus de Nazaré. Há muitos Yeshuas antes dele. Então, o Jesus de Nazaré, ele é uma amálgama, uma construção de outros personagens, sendo históricos ou mitológicos. Perfeito, perfeito. Então vamos entrar na questão dos principais pontos. Quais seriam os principais pontos para a gente desmistificar essa questão do nascimento de Jesus? Você quer que eu bote os Começando, slides agora? começando pela genealogia, né? Ótimo. Então, pessoal, hoje eu vou ler, tá bom? Aqui essas passagens importantes aqui, frisando os pontos importantes. Você quer que eu leia até o final dessa questão da genealogia e depois você comentar? Pode ser. Então, pronto. Então, vamos rapidinho aqui para o pessoal entender.
Então, pessoal, informações importantes, alguns versículos, capítulos bíblicos, tá bom? Vão ser citados aqui, tá certo? Para vocês conseguirem entender tudo isso. Então, a genealogia começa aqui, Mateus, de 1 a 6, né, que diz que Jesus é descendente de Davi por Salomão. Em Lucas, de 3 a 31, diz que Jesus é descendente de Davi por Natã, um outro filho de Davi. Em Mateus 2:1, diz que Jesus nasce em Belém, sendo visitado por magos do Oriente, guiados por uma estrela. Em Lucas 2, capítulo 2, né, versículo de 8 a 18, diz que foram pastores guiados por um anjo. Em Mateus, capítulo 2, versículos de 13 a 15, diz que José, em sonho por um anjo, para fugir para o Egito, aliás, deixa eu repetir, diz que José, em sonho por um anjo, é dito para ele fugir para o Egito até a morte de Herodes o Grande, em 4 antes da Era Comum, antes de Cristo, ou antes da Era Comum, né, referente a um cumprimento de uma profecia em Oséias, capítulo 11, versículo 1. E já em Lucas, capítulo 2, versículos de 21 e 22, versículos 21 e 22, diz que Jesus ele foi circuncidado e apresentado no templo de Jerusalém no 8º dia de nascido, para cumprimento da lei de Moisés. Enquanto Mateus afirma o nascimento de Jesus sendo entre 6 a 4 antes da Era Comum, Lucas escreve que foi no ano 6, né, da Era Comum. Então, no censo de Quirino, temos uma diferença de 10 a 12 anos aqui. Então, em Mateus, capítulo 1, versículo 18, e Lucas, capítulo 1, versículos 26 e 35, menciona ali a concepção virginal de Maria, certo? Pode parar aí de 10 a 12 anos. De 10 a 12 anos, pronto. Então, no Então, censo de Quirino... porque essa da concepção, aí você vai entrar com aquele slide lá. Ah, ótimo, essa parte aqui da concepção, né, virginal da Maria, que até tem uma referência a isso que a gente encontra numa cultura material lá no Egito. Isso. Então, João, o que é que a gente pode ver aqui com relação a essa diferença de 10 a 12 anos com relação ao nascimento do Jesus? Vamos lá, o que acontece? No prefácio de Lucas, quando Lucas está escrevendo o seu evangelho, lá nos primeiros versículos, ele afirma que muitas pessoas estão escrevendo, muitas pessoas estão colocando, né, através do escrito, narrativas sobre esse Jesus. E Lucas também decide, por conveniência, escrever a respeito desse Jesus. E Lucas ele vai apontar o evangelho que ele está escrevendo a um homem chamado Teófilo. Que Teófilo, ele é chamado por Lucas de excelentíssimo. A palavra em grega, se eu não me engano, para esse excelentíssimo, é Krastos, que você vai encontrar só em Atos dos Apóstolos, que é dado para Félix, que é o governador Félix, e o governador Festo. Só em Atos dos Apóstolos que você vai ouvir falar deste vocábulo excelentíssimo. Então, Lucas ele está escrevendo por conveniência, porque muitas outras pessoas também estavam escrevendo por conveniência, relatos da história da vida desse Yeshua, deste Jesus. Então, quando você escreve por conveniência, você vai colocar neste escrito a sua tendenciosidade. Então, cada um está escrevendo da sua forma, uns usando passagens das escrituras hebraicas de forma fora de contexto, passagens isoladas fora de contexto, enquanto o outro vai criando a sua própria narrativa, usando passagens do Antigo Testamento que são reais. Lucas está usando aquilo que é real da lei de Moisés,
que a criança nascida ao 8º dia era apresentada no templo, circuncidada, aquele negócio todo, havia até um ritual que animais morriam pela imundície, tanto da mãe como do filho recém-nascido. Só que Mateus vai mais além. O escritor de Mateus, ele vai dizer que Jesus está nascendo para se cumprir uma profecia de Oséias capítulo 11, e quando você chega em Oséias capítulo 11, que eu não vou ler, senão vai ficar muito grande, quando você chega em Oséias capítulo 11, está falando da idolatria do povo de Israel, que foi tirado do Egito. A narrativa diz que o povo é tirado do Egito, tá entendendo? Como o filho desse Deus, mas mesmo assim eles continuam na idolatria contra esse Deus, usando ali de imagem de escultura, entre outras coisas. Então, enquanto um busca uma narrativa correta histórica, o outro constrói uma narrativa dentro de um versículo isolado, fora de contexto. Justamente por quê? Porque Lucas está falando. E eles estão escrevendo por conveniência. E o mais importante, Lucas está direcionando seu evangelho para um homem de alta patente. E todos nós sabemos que o Senado em Roma, ele decidia muitas coisas, inclusive o que está sendo escrito e divulgado dentro do Império Romano. Então, eles usam passagens, tá entendendo? Para querer provar essa existência desse Yeshua, desse Jesus de Nazaré, no qual as mesmas passagens não têm 100% de aprovação quando nós vamos estudá-las, quando nós vamos averiguá-las com mais cuidado, com mais atenção. Por isso você vai ver a diferença em que, enquanto um fala que Jesus está surgindo ali cerca de 6 a 4 antes, o outro está dizendo que Jesus surge 6 depois. Então, acaba que tendo essa diferença. Mas Lucas, ele usa um fato histórico. Ele usa o senso de Quirino, que realmente é encontrado fora da Bíblia. Nós encontramos na matéria, né, naquilo que nós temos de material fora da Bíblia, que nós chamamos de evidência externa, que comprova a evidência interna. Então, Lucas usa aí duas evidências externas a corroborar aquilo no qual ele está escrevendo, já sendo que Mateus não está sendo usando da mesma forma. Mas, mesmo assim, dá para comprovar que todos estão escrevendo de forma convencional e não inspirada como as pessoas acham que foi. Agora eu passo para você. Perfeito, perfeito. Então, vamos mudar aqui o slide, né? Então, pessoal, ele até, esse slide aqui, né, é concluído falando que realmente, né, essa questão da concepção virginal de Maria, essa visão de concepção de um filho gerado por uma virgem, uma divindade, né, a partir de uma divindade também. Então já era muito usado, inclusive em outras culturas, em outros países ali, gregos, egípcios, né, ao falarmos do Egito, a gente vai ter, olha, João, tem mais informações aqui. Eu mostro logo aquele slide lá. Ah, é esse, ó. Só que antes tem isso aqui, você tá vendo, ó? Em Mateus, capítulo 2, versículos de 22 e 23. Você quer comentar algo? Foi o que eu acabei de falar, que Então pronto. ele usa passagens, Mateus usa passagens do Antigo Testamento fora de contexto, tá entendendo? Ele está dizendo aí que José retornou do Egito, depois da morte de Herodes, vai morar numa cidade chamada Nazaré, ignorando Lucas. Porque Lucas está dizendo que ele vai para o templo, circuncidar o menino, apresentar o menino. Tá entendendo? Então, ele usa passagens isoladas do Novo Testamento e mais na frente nós vamos conhecer outros Yeshuas que se apresentam como salvadores da nação, usando essa passagem de Isaías também, capítulo 11, versículo 1, que é uma promessa de um rebento da raiz de Jessé, que é justamente um descendente davídico, que reinaria para sempre ali em Israel. Mas como eu acabei falando logo no começo
né? Para quem está chegando agora, logo no começo da live eu falei que essa monarquia davídica, ela acaba no cativeiro babilônico. Jeremias 22, versículos do 24 ao 30. Então, depois disso, surgirá muitas pessoas se autonominando, né, se apresentando como esse Mashiach, mas que não é da linhagem de Davi. Perfeito. Então, pessoal, olha aqui, esse slide, né, que vocês estão vendo, todo mundo está vendo direitinho. Isso aqui são iconografias na parede de um templo, o templo de Édifo. Então, esse templo aqui, pessoal, ele tem, no Egito, né, ele tem algumas características interessantes, certo? Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo entre as influências egípcias no cristianismo. Quem não viu ainda, por favor, veja lá, é um vídeo que está tendo muita visualização. Então, quem não viu ainda esse vídeo, influências egípcias no cristianismo, veja lá. Porque lá, além desta iconografia, que não está, a parede em si não está muito bem visível aqui, né? Logicamente, você consegue ver melhor pessoalmente, lá no próprio templo, né? Mas esse templo, o templo de Horus, né? Então ele é bem conhecido por ter iconografias, cenas representadas em várias paredes do templo, onde a gente pode correlacionar algumas questões da religião funerária egípcia, da mitologia egípcia, a questões envolvendo a religião cristã. Então você começa a ver a questão da reciclagem mitológica, né, utilizada a partir do Egito no cristianismo. E aí a gente tem essa cena, que é a cena da concepção sobrenatural ali de Ísis, através de Osíris e tal, que já estava morto, mas que consegue, mesmo assim, engravidá-la. Aí a gente tem a associação do Espírito Santo, a questão de Thoth, né, que abençoa ela e tal, para que ela conceba o filho Horus, né? Então são várias cenas mostrando, né, tem a cena do parto, né, ela tendo ali o deus Horus, filho dela, Ísis, e do seu irmão e marido, Osíris, que no caso já estava morto. Osíris havia sido assassinado por outro irmão dele, pelo Sete. Então, assim, é uma questão mitológica egípcia, eu já falei alguns aspectos aqui. Inclusive, vou fazer uma live agora em outubro, aqui no canal com vocês, trazendo mais desse panteão de deuses do Antigo Egito. Eu vou falar dos principais deuses, de todo aquele conjunto lá de deuses egípcios, trazer muito aqui deles para vocês, e também, ao mesmo tempo que eu vou falar dos deuses, eu vou falar também da astroteologia, que havia bastante lá, é muito praticada no Egito, assim como em várias culturas, e a questão da cosmogonia, né? Porque, como que surgiram esses deuses? Então a gente começa a ver aqui influências egípcias no cristianismo, que são várias, aqui é só uma das representações. Então tem bastante cultura material, onde eu mostro nesse vídeo que tem aqui no canal, influências egípcias no cristianismo. Quem não viu, veja lá depois assistam, marquem para assistir, porque está bem interessante. Eu mostro vários outros artefatos, várias outras. Olha aí, eu cito esse livro aqui, ó, que o João está mostrando para vocês, A Origem Egípcia do Cristianismo, da Lisa Bargman. Então, assim, eu cito esse livro na live, certo? Então, tá muito interessante, vocês assistam lá para entender melhor. Então, o que a gente quer dizer aqui é que essa concepção milagrosa, sobrenatural, envolvendo fatores ali sobrenaturais, tem muito a ver ali com a questão, no caso do cristianismo, envolvendo ali o nascimento de Jesus, a concepção de Maria, vem lá do Egito. Né? Então, vem da mitologia egípcia, né, de todo o processo lá que já existia no Egito, bem antes, tá bom? Então, só para mostrar para vocês aqui, eu vou mudar aqui o slide, mas vejam lá o vídeo que eu falei, para terem acesso a maiores detalhes. E aqui a gente tem o papiro 70, que o João vai já explicar melhor, eu vou só falar aqui que é um papiro do Novo Testamento,
datado ali do século III da Era Comum, e contém fragmentos ali, vários fragmentos do Evangelho de Mateus, como o capítulo 2, versículos de 13 a 16, capítulo 2, versículo 22, né, capítulo 3, versículo 1, capítulo 11, versículos de 26 e 27, né? Então a gente tem o capítulo 12 com versículo 4 e o capítulo versículos de 4 a 5, né, 4 e 5, e o capítulo 24, né, versículos de 3 a 6, 12 a 15, né? Então a gente tem vários capítulos, vários versículos aqui nesse documento, nesse papiro, né? Mas não contém o papiro, no papiro, o capítulo 2, versículo 23, que faz referência a Nazaré. Você quer falar um pouquinho, João, sobre esse papiro? Pois é, a gente tem uma, um achado arqueológico, a gente tem uma prova material, né, no qual traz várias menções, mas o versículo principal, que dá alusão ao capítulo 2, né, que Jesus deveria ser ali de Nazaré, não tem no papiro. Então, a gente acaba analisando e observando dentro dessa cultura material de que na, Nazaré Francis. ela é proveniente do quarto século para frente. Nenhuma letra, nem um rascunho, nada. No único pedaço de papiro, né, que é um pedaço muito minúsculo. Porque assim, Eric, se você juntar todos os papiros pertencentes até o, até o quarto século, até o terceiro século, não, até o quarto século, não dá para construir a Bíblia, o Novo Testamento que nós temos. Não dá para construir um Evangelho de Mateus, do capítulo 1 ao 28, o Evangelho de Lucas. Não dá. É aí que vai entrar a pena, né, dos pais das igrejas, os chamados, que tiveram muitos na história da Igreja Católica, aqueles encontros ecumênicos, que acabou fugindo agora da minha cabeça, que Sim, chama os concílio. concílios, os Isso, os concílios. concílios. Houveram muitos concílios, dezenas de concílios, aonde eles decidiam o que entrava, o que saía, o que deveria ficar, o que corroborava para a fé do que a igreja estava apresentando ao império. Eu acredito que a, a Biblioteca do Vaticano ela deve ter muitos materiais do século II, III, que, que seria muito de importante para os nossos estudos, as nossas pesquisas, né? Com certeza. Mas as coisas complicariam muito se caso alguém chegasse a ter contato ou até mesmo poder trazer ou tirar de lá algum desses materiais que a gente tem guardado. No YouTube, tem um vídeo do padre chamado Padre Ricardo. Quem quiser assistir, quem quiser buscar, o título é A Bíblia, o Fruto da Igreja. Quem puder ler esse vídeo, ele é muito bom, ele explica direitinho como foi formado esses 27 livros do Novo Testamento. Quando alguém chegava lá e dizia assim, olha, está escrito isso, isso e isso, no bispo, e aí o bispo decidia, não, isso aqui não pode entrar, não, isso aqui não vai dar certo, não vai corroborar com aquilo que nós estamos fundamentando para que o império venha a ter a mesma fé, não. Aí chegava aquele outro, não, isso aqui dá, esse aqui deixa, esse aqui pode colocar aí, pode deixar guardadinho aí para a gente ir fazendo cópias, porque esse aqui corrobora com aquilo que a gente quer. O Império Romano era politeísta. Eu costumo falar para as pessoas que é muito difícil dominar em mentes que pensam diferente. Então, para que você possa ter sucesso no domínio social daquele povo, você precisa fazer com que todos pensem do mesmo jeito. E o que é ainda pior, que as pessoas, nos dias de hoje, elas acham que naquele tempo todo mundo
tinha o poder ou o direito de aprender a ler e escrever. E não é verdade. Somente uma pequena parcela tinha esse direito, tinha esse atributo. A grande maioria, esmagadamente, aí mais de 95%, eram analfabetos. Eles precisavam ter esses escritos não para ler, mas era repassado a eles de forma oral. E justamente aquele que lia e que passava de forma oral para aquela comunidade, era justamente o bispo que tinha o poder sobre aquela comunidade. É por isso que você vai encontrar as cartas. As cartas, elas eram direcionadas a determinadas comunidades. E cada comunidade vai desempenhando o seu Jesus, o seu Cristo, o seu cristianismo, da forma no qual é apresentadas para ela de forma oral. É por isso que você vai ver, nos primeiros séculos, muitos cristianismos. Não era só no dia de hoje, que hoje a gente tem Assembleia de Deus, tem Batista, tem Presbiteriana, tem Universal, tem aí centenas de de rascunhos, de faíscas, de denominações que não falam a mesma língua, que elas acabam que, na hora de interpretar o mesmo livro, elas acabam tendenciosamente construindo a sua própria teologia para manter as pessoas que estão ali no lugar no qual elas querem que ela esteja. Você vai ter a Bíblia da Assembleia de Deus de estudo, você vai ter a Bíblia da Igreja Adventista de estudo, você vai ter a Bíblia da Presbiteriana de estudo. Por quê? Porque eu preciso apresentar para aquele povo que não lê, entendeu? O evangélico, ele não lê Bíblia. Ele vai para o culto para ouvir o que as pessoas vão falar em cima do púlpito. Então, assim mesmo era naqueles primeiros séculos. E quando o camarada ele tem um pouco de poder econômico e ele não se dá bem com aquilo que é pregado naquele ambiente que ele está, ele sai e forma a sua própria denominação. Era assim da mesma forma. Sempre eles estavam partindo, rachando e construindo seus próprios cristos, as suas próprias visões de ver Cristo. Inclusive, Paulo, ele fala lá, se eu não me engano, a Coríntios, que eles estavam divididos, uns eram de Paulo, outros eram de Pedro, outros eram de Apolo. Por quê? Porque eles eram analfabetos, eles dependiam da questão oral, eles dependiam que alguém lesse para eles. Então, quando você tem a presa na sua mão, você faz aquilo que você quer com ele. Essa é a grande verdade. Perfeito. Então, deixa eu só falar com o pessoal aqui do chat. Galera, sejam muito bem-vindos. O pessoal que está entrando agora, o Benilton, Just Gerald, Fabiano, bem-vindo, boa noite. Boa noite, o Flávio Costa. Boa noite, o amigo Francis Farago está aqui acompanhando. E ele deixou aqui uma questão interessante, que eu também estava pensando nisso. Na verdade, eu já venho pensando nisso há um tempinho, né, nessa questão. Então, o problema em datar os evangelhos usando os pedaços de papiros do século 2 e 3 é que teremos que colocar os textos de Joséfo, do historiador Flávio Joséfo, para depois do século 3 também. Porque o Joséfo está ali no século I, e a gente vê fortes ali correlações. A teoria flaviana mostra exatamente isso, né? Ali as correlações que a gente encontra no Novo Testamento, nos evangelhos do Novo Testamento, e os textos de Flávio Joséfo. Né? E a gente tem toda aquela questão da construção romana dos evangelhos do Novo Testamento. E como que você vê tudo isso, João? Aí nós temos José aí no slide, né? Sim, a gente vai falar de Joséfo. Nós temos José aí no slide. No meu ponto de vista, assim, Joséfo, ali no ano 90, escrevendo, tá entendendo? Que ele cita, ele relaciona nos seus escritos mais de 15 Jesuses. Porque o que é que as pessoas pensam? As pessoas pensam que o nome Jesus só tinha um. Só era um exclusivo esse Jesus. Não. Aqui na minha casa, eu sou João e meus 2 filhos são João e meu pai é João.
4. Eu ainda tenho sobrinhos com o nome João, tem João Daniel, tem João Miguel, tem João Gabriel. Então as pessoas elas pensam que Paulo era só um, Pedro era só um, Lucas era só um, Jesus era só um. Não, eram vários. E José ele está escrevendo justamente os contextos históricos da sua época, as guerras, os impasses políticos, sociais, né, financeiros do império ali e dos povos que estavam dentro do império, principalmente os judeus, que ele era um judeu, né? Ele é extremamente odiado pelos judeus nos dias de hoje. José é considerado como Um um traidor traidor, da né? nação. Traiu o Traidor próprio da nação. povo. Porque o nome dele nem Joséfo era. Joséfo é um nome que ele já vai ter, que ele vai receber dos Flavianos. Então, ele, segundo o que se fala, é que esse José, ele é um dos sobreviventes, ele usa de artimanha contra seus próprios soldados e consegue ficar vivo, e se rende à classe flaviana, e passa a ser um dos flavianos. Ele vai se chamar, né? Não é à toa que ele vai chamar de Flávio José. Então, ele passa a ser uma espécie de escritor para esses flavianos, e ele passa a esses flavianos tudo aquilo que vem da cultura, né, do judaísmo, e esses flavianos vão ter acesso a tudo isso e vão, na minha opinião, vão começar a construir esse Jesus de Nazaré. Não é os 100% dos flavianos que nós temos hoje na Bíblia, mas, na minha opinião, começa com eles. Até Mas, porque até alguns escritos de José, eles vão ser alterados ali no século III, século IV. mais na frente. Então você acha que está havendo essas construções desses evangelhos do Novo Testamento ali em vários séculos, né? Não só apenas no século I, mas ali adiante. Com certeza. Vai tendo um progresso acima de tudo isso, porque quem está ganhando com tudo isso é o Império. É o Império Sim. que está ganhando com tudo isso. É o Império que começa tudo isso a partir da destruição de Jerusalém. Ótimo. Tem aquela passagem de Mateus 24, lá que Jesus fala da vinda do Filho do Homem, aquela coisa toda, né? Eu sei que não é o que a gente vai abordar, não era o que eu ia abordar na live, mas você tocou no assunto e como eu sou um Sem leitor da problema. Bíblia, eu não leio a Bíblia, eu estudo a Bíblia. Então, ali em Mateus 24 e Lucas, se não me engano, 13, o Filho do Homem é Tito. Não tem para onde correr. Com certeza, não tem para onde correr. É ele mesmo. Então, pessoal, deixa eu só dar uma olhadinha aqui no chat, sim, antes de ir para o chat. Galera, o João falou nos concílios. Tem uma live aqui, certo? Uma live muito boa que eu fiz com a Lindy, com a pesquisadora Lindy Barbosinha, da Face do Cristianismo. É uma live onde a gente aborda sobre os principais concílios, inclusive o concílio de Hipona, que é bem interessante, tem umas questões interessantes. Enfim, a gente cita os principais acontecimentos de todos esses encontros ecumênicos, de todos esses concílios, e sobre os principais pais da igreja, né, que influíram nisso tudo, na construção dessas narrativas também. Então, tá bem interessante. Quem não viu, veja lá. Quando ele falou dos evangelhos, né, em vários períodos, em vários séculos, os primeiros séculos ali, então eu lembrei dos evangelhos dos apócrifos de Nag Hammadi. Também tem uma live maravilhosa aqui que eu fiz com a Lindy sobre esses apócrifos, a parte 1, ainda vai ter a parte 2. Então, esses apócrifos de Nag Hammadi, eles foram datados entre 30 e 330 da Era Comum, ou seja, você vê ali evangelhos apócrifos sendo produzidos em vários séculos, né? Então, achei bem interessante. Aí aqui tem um outro comentário, ó, que em Hebreus, né, Trupe de Gramados, em Hebreus 3:10, diz que Jesus veio para abolir a lei de Moisés, ou seja, acabar. Vamos voltar aqui aos nossos slides, para a gente dar continuidade aqui. Então, que ainda tem mais coisinhas para a gente apresentar, e logo mais eu volto de novo para ver as questões apresentadas ali no chat, tá bom? Então, aqui a gente tem um paralelo entre o Yeshua ben Estada e Jesus de Nazaré. Então, Yeshua ben Estada, que é filho de Maria,
ele foi para o Egito, praticava magia também, foi morto na véspera da Páscoa, seus discípulos curavam em seu nome, e ele foi pendurado. No caso, pendurado, crucificado. E no lado aqui direito, Jesus de Nazaré, né, que filho de Maria, foi para o Egito também, curava as pessoas, foi morto na véspera da Páscoa, seus discípulos curavam em seu nome, e foi também crucificado, né, pendurado. Então, João, você tem alguma colocação sobre essas correlações aqui? É porque o Jesus de Nazaré, ele é uma amálgama, né? Ele é rascunho de outros personagens que vieram antes dele, né? Inclusive, esse Yeshua Ben-Estada, ele é século I antes desse Jesus de Nazaré da Bíblia. Ótimo. Então, deixa eu passar aqui para... Tem outro quadrozinho que o João mandou, correlação. Aqui vai haver uma correlação entre Yeshua ben Pandira e Jesus de Nazaré. Quem foi o Yeshua ben Pandira, o João? O Yeshua Ben Pandira é citado no Talmud. Ele é citado pelo Talmud. E tem muitos pontos em comum, né, como a gente está vendo aqui, entre o Yeshua ben Pandira e o Jesus de Nazaré. Então, Yeshua ben Pandira, filho de Maria também, criou-se na Galileia, alegava que sua mãe era virgem, curou leprosos e ressuscitou mortos, foi chamado de Filho de Deus, entrou em Jerusalém num jumentinho, ele foi saudado pelas pessoas, dizia que ia subir aos céus, escapou de Jerusalém, alimentou a multidão com peixes, ele tinha um rival chamado Judas, olha só, isso é o Yeshua ben Pandira. Foi preso na véspera da Páscoa, puseram-lhe também uma coroa de espinhos, suas últimas palavras foram, meu Deus, deram-lhe vinagre, foi pendurado em uma haste, né, tipo crucificado, seus discípulos disseram que ele ascendeu. E Jesus de Nazaré, filho de Maria, criou-se na Galiléia, alegaram que ele era filho de uma virgem, curou leprosos e ressuscitou mortos, foi chamado de Filho de Deus, também entrou em Jerusalém num jumentinho, foi saudado pelas pessoas, dizia que ia subir aos céus, escapou de Jerusalém também, alimentou a multidão com peixes e foi traído por um Judas, foi preso na véspera da Páscoa, puseram-lhe uma coroa de espinhos também, suas últimas palavras foram, meu Deus, deram-lhe o vinagre, foi pendurado em uma cruz, e seus discípulos disseram que ele ascendeu. Então, esse personagem, Yeshua ben Pandira, ele vem antes do Jesus de Nazaré? Sim, em torno de um século antes. Século e meio antes. Todos os dois personagens. E o que é mais, assim, mais à frente nós vamos ler uma passagem que vai tratar Jesus dentro de uma sinagoga em Nazaré, que ele lê o livro de Isaías, no capítulo 61. O que acontece? Todos esses Yeshuas que vieram antes de Jesus, eles usavam justamente Isaías para provar no seu tempo, para aquelas pessoas que estavam ali, que eles eram esse Messias, eles eram esses Mashias, tá entendendo? No qual a escritura hebraica apontava. Então, cada um, dentro do seu tempo e dentro do contexto no que está vivendo, dentro das relações sociais, econômicas, políticas, eles usam as passagens do Antigo Testamento, das escrituras hebraicas, para corroborar e para legitimar, tá entendendo? Ali o seu estado de salvador da nação, que Yeshua é salvador. Então, nessa visão de que já tinha vindo outros Yeshuas, e Yeshua se apresentando como salvador da nação, mas em vez de salvar, eles acabavam sendo flagelados e mortos, é que esse Jesus de Nazaré vai ser construído. Perfeito, perfeito.
Então, antes de mudar aqui o slide, só ver aqui uns comentários rapidinho. Benilton, o livro Guerra dos Judeus é excelente, sim, com certeza. Para compreender a questão da teoria, Flaviana é excelente. Então, o Francis colocou, estudiosos dizem que os evangelhos foram escritos no século II, justamente porque o papiro mais antigo é do século II. Pois é. E os dois Jesus do Talmud, eles foram criados pelos judeus para satirizar o Jesus dos evangelhos. Exatamente. O Wendel colocou, literaturas de outras civilizações têm detalhes parecidos com o de Jesus. No Mahabharata, Popol Vuh, sim, tem vários, nas mitologias hindus, em várias mitologias egípcias, principalmente, a gente tem vários paralelos, como eu falei agora, depois o Wendel, você já chegou, eu acho que eu já tinha falado, quem chegou agora, pessoal, depois volta para o início e assiste, porque a gente explicou vários outros pontos importantes, tá bom? Então, boa noite, Dylan, seja muito bem-vindo. E vamos adiante, galera, que ainda tem mais questões aqui. Depois eu vou eu volto pro chat. Agora eu entendi o Francis, agora eu entendi o que é que o Francis quer. Entendeu? Entendi, sim. É porque nós não estamos falando que os evangelhos foram escritos no segundo tempo, segundo século. Segundo século. Isso. Nós não estamos falando de datação dos escritos dos evangelhos. Nós estamos falando somente de materiais no qual nós temos. Eu acredito, tá, que foi a partir de 90. Porém, não temos, porém, não temos evidências materiais. Mas tudo indica, assim, é o que eu acredito. Tem Joséfo, né? Tem os textos do Joséfo. Isso. Ali no século I. Começa ali com Flávio Joséfo e outros escritores. Exatamente. Perfeito.